você comentou aí essa questão dos pilares, né? O sono impacta, o sedentarismo tem um impacto também. E a alimentação, qual que é o grande ponto dela? Gabi, o sono é uma necessidade do nosso corpo, assim como o alimento, assim como a água. Aliás, se comparar a importância do sono para a nossa vida e comparar com a comida, com a alimentação, é pior você ficar sem dormir para a sua saúde. O impacto negativo na sua saúde é pior na privação de sono do que na privação de comida. Então, toda vez que a gente não dá ao nosso corpo um sono em quantidade e qualidade, ok? O nosso corpo vai ficar estressado. Ele vai sentir como se ele apanhou. Ele sofreu uma agressão. E a resposta a uma agressão é um estado de funcionamento anormal. Todos os nossos órgãos se ressentem. Não é só o cérebro. Não dormir não dá só dor de cabeça, mau humor, pouca concentração, não. Não dormir impacta diretamente na saúde vascular, diretamente na saúde metabólica. Não dormir prejudica a capacidade de emagrecer, porque se o corpo está vivendo uma guerra, a guerra de não ter sono, ele vai se defender, ele vai ficar totalmente desregulado. E com a pressão alta não é diferente. Então, quem dorme pouco ou quem dorme mal tem uma tendência maior de ter níveis elevados de pressão e acabar vindo a desenvolver uma hipertensão, se somasse a outros fatores. E a pessoa que já tem pressão alta e não consegue dormir bem vai ter mais dificuldade para controlar. O exercício, aqui, ó, estou fazendo um instante 2023 aqui na bike, tá? Quem está chegando agora não entendeu. Eu estou aqui aproveitando que eu não consegui fazer mais cedo e encaixando aqui a minha atividade aeróbica do dia no nosso instante. O exercício ele é fundamental para o relaxamento da mente, para a circulação adequada do sangue e ajuda muito no combate à tendência desse enrijecimento das artérias que gera pressão. Então, o exercício relaxa as artérias, ele as torna ou as mantém mais móveis ao longo da vida, certo? Movimento é vida. A artéria tem que pulsar, tem que ter flexibilidade, assim como a articulação. Se a articulação do joelho, da coluna, do pé endurece com a falta de exercício, a artéria também. Ela perde essa complacência, essa capacidade de absorver o pulso do coração. Quando endurece, a pressão aqui dentro vai estourar e começa a arranhar o endotélio. Esse é o mecanismo que a pressão alta gera entupimento, infarto, derrame, enfim, tudo que falamos aqui. E o alimento, aqui a nossa acadêmica de nutrição, né? Tem muita relação com o excesso de sal na dieta. E aí, as pessoas falam, mas eu não como sal, né? A pressão está desregulada, mas eu não como sal. De onde que está vindo isso? Como que minha alimentação está sendo errada em relação a prevenir a pressão alta? Então, o sódio, ou sal, é um pivô da pressão alta dentro do pilar alimentação. Eu estava lendo, Ronald, que o ideal, né, assim, os órgãos, a OMS, ela preconiza que o consumo de sal diário não ultrapasse 5 gramas de sal por dia. E que a média da população chega em torno de 12, por volta de 12 gramas por dia, mais que o dobro. E aí a gente olha e fala, meu Deus, não é à toa que os números crescem, né? Porque as pessoas estão cada vez mais sedentárias, mais estressadas, dormindo menos,
comendo mal, no automático, coisas prontas. Quanto mais prático, melhor. Eu não quero ter trabalho, minha vida já está uma loucura. E aí se entregam as coisas processadas aos industrializados, a tudo que é prático. E quanto mais prático, mais industrializado, mais precisa de conservante. E um dos principais conservantes da alimentação é o sal, para ter tempo de prateleira, não é isso? As validades dos produtos industrializados, elas só se fazem serem maiores pela quantidade de sódio, não para salgar, mas sim para dar durabilidade na prateleira. E aí a Ô, gente tem um Gabi, cenário. aqui, alguém perguntou aqui, ó, se canela aumenta a pressão. E aí eu quero só fazer um parênteses, sem querer te atrapalhar, para você continuar, que as pessoas têm uma tendência de, assim, eleger alguns alimentos como a salvação e colocar outros como vilões. Né? Vilão. Gente, acredite, a relação com a pressão alta diz respeito ao teor de sódio no alimento. Então, achar que pepino abaixa a pressão ou que canela aumenta a pressão é você acreditar numa teoria que não tem comprovação. A Chapéu. relação, a relação do que a gente come com o nível pressórico diz respeito diretamente e até onde se sabe, em termos de alimento, exclusivamente com a quantidade de sódio no alimento. O que acontece é que tem muito alimento doce que tem muito sal, tem muito sódio, né, Gabi? Eu queria que você falasse assim quais são os alimentos que são vilões que as pessoas não identificam como sendo fonte de sal, de sódio, e são fontes muito, muito, muito importantes. Você falou de alimentos doces, mas os doces não são os piores, né? A gente tem que pensar no seguinte: tudo que é processado, tudo que é embalado, tudo que está no supermercado na prateleira, se você olhar ali atrás, você vai ver que a quantidade de sódio ela é importante. Os grandes vilões são aqueles, por exemplo, o tadinho do pão, né? O pão francês, o pão de sal, ele é torturado pelo carboidrato ruim, pela farinha de trigo ruim, pelo sódio que ele tem. Então, por exemplo, o pão de sal, ele tem uma quantidade de sódio enorme nele. Biscoitos, aqueles biscoitinhos que a galera gosta de comer, aqueles água e sal, de água e sal. Se tivesse só água e sal, não faria o biscoito, mas tudo bem. São ricos em sódio. Os queijinhos, né? As pessoas que gostam de queijo, todos eles têm uma concentração alta. O peitinho de peru e o presuntinho têm uma concentração alta. Esses embutidos de um modo geral. Mas não vou nem para o salame. O presunto mesmo, ele já tem uma quantidade de sal ali dentro muito grande. O leite de caixinha também tem. E se você for olhar todos os processados, os enlatados, todos eles têm uma quantidade grande. E que às vezes o fato de não ser salgado, você acha que aquilo não está entrando na conta do sal, entende? Mas ele está pela questão da preservação.